sejam todos muito bem-vindos a mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 24. A gente começa esse segundo programa da temporada falando sobre o eliminado da noite de ontem. Na verdade, o primeiro eliminado do BBB 24, que foi o Michael. Ele deixou a gente a casa com 8,46% dos votos. Lembrando que essa foi a primeira vez que foi aberta uma votação para decidir quem deveria permanecer na casa. Então, como o Michael teve menos votos, né, ele foi o eliminado da noite. Essa votação, gente, também abriu, fez a estreia, né? Abriu aí a nova possibilidade de votos através do voto único, que é o voto por CPF, e também o voto das torcidas, que já era comum nas edições passadas. Então a média desses dois votos decidiu na noite de ontem a saída do Michael. Eu gostei bastante, a gente vai comentar daqui a pouquinho a respeito da eliminação dele, do momento que ele deixou a casa, mas eu gostei bastante, eu acho que foi uma excelente escolha do público. E claro, nesse momento a gente joga muito mais com a gente aqui de fora, né? Joga muito mais com a percepção que a gente tem como público do que propriamente dito ainda com táticas de jogo. Bom, a segunda participante mais votada, né? Na verdade, menos votada, foi a Giovana. Ela teve 42,2% dos votos. A Giovana que tá com o pé torcido, né? Torceu o pé na casa, tá de muleta, mas logo vai se recuperar. Ela teve 42,2% dos votos. E a Yasmin Brunet teve 49,34% dos votos. A gente ainda está se acostumando com esse tipo de votação, né? Porque antes a gente escolhia quem deveria deixar a casa. Agora, nessa primeira fase do jogo, a gente escolhe quem deve permanecer no jogo. Então, é muito importante a gente ter essa percepção. O total de votos, gente, na noite de ontem foi de 9.253.020 votos. Bom, para a gente poder falar sobre a saída do Michael ontem da casa, a gente teve pouco tempo, né, até para podermos perceber a dinâmica do jogo, como eu falei aqui, mas a gente já conseguiu nesses primeiros dias sentir a vibração do Michael. E eu acho que desde o primeiro momento, eu já tinha até comentado nas redes sociais, ele não começou bem naquela primeira prova do líder, naquela prova de resistência. Eu acho que ele foi muito arrogante, foi prepotente, aquela coisa de ficar soltando gases ali na frente das garotas, né, uma coisa, não sei, eu acho que foi além da deselegância, eu acho que extrapolou um pouco dos limites. Depois os comentários que ele também passou a fazer dentro da casa, os questionamentos que ele estava levantando ali, eu acho que a vibe não estava muito boa. Como ele próprio disse lá na casa, ele entrou no jogo não com o objetivo de ganhar o prêmio o prêmio milionário, né, de 3,5 milhões, que aliás pode aumentar bastante esse prêmio ainda no decorrer do jogo. Mas ele falou que ele queria mais era chegar até a final, participar de tudo, ele queria viver a experiência. É uma forma diferente de jogador. A eliminação dele na noite de ontem foi muito polêmica, rendeu muitos comentários na internet, tudo porque foi diferente de tudo que todo mundo já viu até agora. Inclusive eu, que já cubro Big Brother há anos, assim, desde os primeiros, eu nunca tinha visto uma eliminação tão absurdamente patética. Eu acho que é assim que a gente pode classificar essa eliminação de ontem, essa saída de ontem. Primeiro que depois que ele recebeu o anúncio da eliminação, que o Tadeu falou que ele seria, né, o grande eliminado da noite, ele fechou a cara, ele começou a chorar, a gritar, ele teve uma crise ali de desespero. Eu não sei se era um choro verdadeiro, se era um grito de... não sei, ficou uma coisa assim até assustadora, né? Acho que para quem estava ouvindo ao longe, parecia até um filme de terror. Não foi uma coisa, não foi uma eliminação saudável, gostosa da gente ver, foi muito tenso. E aí depois que ele teve toda essa crise de grito ali, de choro, como eu falei, a gente não consegue distinguir se foi choro, ele foi ali amparado pelos participantes que estavam perto, né? O Nizam, o Pisani também estava perto, entre outros que estavam ali. Agora eu achei que foi muito ridículo e eu acho que muito insensível da parte dele. Depois disso tudo, ele simplesmente virou as costas para os participantes, para os demais jogadores da casa e saiu pelo jardim em disparada rumo à porta da eliminação, sem se despedir de ninguém, sem agradecer, sem falar nada. Tudo bem que é o direito que o participante tem de não querer falar nada, mas eu acho que o mínimo, mesmo depois desses poucos dias de convivência, seria que ele até agradecesse aos participantes, mas também agradecesse ao público, né? Que na verdade
é o grande comandante de todo esse jogo. Então ele fez não só uma desfeita com os participantes dele de confinamento, na minha opinião, mas também uma grande desfeita com o público. E aí ele saiu pelo jardim disparada numa cena totalmente teatral, e para quem acompanhou pôde perceber que assim que ele cruza o jardim, ele sobe ali aquele elevado para a porta da eliminação, ele começou a ver as câmeras, porque eu acho que isso já estava na cabeça dele. Ele começou a procurar as câmeras, achou a câmera certa que ele deveria falar, que é a câmera que fica em cima da porta, entre a porta da eliminação e a garagem, olhou para a câmera e aí falou que o sonho dele jamais morreria. Então, como eu disse aqui, foi uma coisa muito teatral. Eu acho que não precisava disso tudo. Eu acho que ele foi muito deselegante. Eu acho que ele não teve uma postura digna de participante mesmo do game. Eu que conheço vários ex-participantes, né? Dezenas aí deles, e cada um eu sei que tem uma reação diferente, mas como a desse Michael ontem, na noite de ontem, foi assim, eu nunca tinha visto. Foi uma coisa muito, eu acho que foi um desrespeito muito grande. Ele desrespeitou muito, não somente os participantes, mas também ao público. Depois que ele saiu da casa, ainda demorou um tempinho, né? Porque ele passa pelo corredor escuro, segue ali os corredores dos estúdios Globo até o estúdio do Tadeu Schmidt, que é bem coladinho da casa, é bem pertinho da casa. E lá, quando ele entrou no estúdio, quando ele chegou para conversar com o Tadeu, também ficou um climão. Foi uma coisa também que eu nunca tinha visto, porque o Tadeu recebeu ele com toda aquela cordialidade que ele recebe os eliminados e tal, e fez pergunta para ele. Ele foi completamente monossilábico, né? E aí o Tadeu perguntou se ele desconfiava que ele fosse sair agora, que ele fosse sair mais cedo, se ele já tinha sentido aquilo, e ele falou que sim, que ele já tinha sentido que ele iria sair mais cedo, mas que ele não esperava que fosse ser tão cedo. Lá dentro da casa, como eu falei, ele falou que não queria ganhar o prêmio. Depois, lá na conversa do eliminado com a Thaís Versosa, que aliás mandou muito bem, gente. Quem não assistiu, acessa lá o G-Show ou vai no Globoplay para assistir. Essa entrevista do eliminado foi sensacional. Parabéns aí para Thaís Versosa. Mas lá nessa entrevista ele falou que não saberia nem o que iria fazer com os 3,5 milhões de reais, que ele não queria o prêmio, que ele não saberia administrar o dinheiro, enfim. Ele falou um monte de baboseira. Eu acho que ele se perdeu dentro da casa, agora na eliminação também fora da casa, e tomara que ele consiga uma assessoria de imprensa boa, que é para ele não começar também a falar bobagem por aí, né? Mas enfim, voltando aí lá pro estúdio com o Tadeu, ele falou, como eu disse, monossilabicamente com o Tadeu. O Tadeu ainda tentou dar umas apertadinhas para ver se ia sair alguma coisa. Quando o Tadeu percebeu que não iria mais render nada, até porque também o programa foi bastante corrido, que teve prova do líder, teve dinâmica do líder, o Tadeu se despediu dele e ele simplesmente resolveu elogiar o Tadeu, até acho que uma cantada, né? Talvez falou que o Tadeu era muito bonito, era gato e tal, e que era mais bonito pessoalmente, mas aí o Tadeu também ficou meio sem graça, deu uma cortada naquilo, e o que me chamou mais a atenção foi que o Michael saiu do estúdio bufando, como se não tivesse gostado daquilo ali. Ele levou muito tempo para chegar lá no ao vivo do G-Show e do Globoplay, da eliminação com a Thaís Versosa. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu não sei o que podem ter falado para ele. Eu acho que ele recebeu poucas informações e talvez até mais instruções sobre como ele deveria se comportar dentro desse programa ao vivo. Lá também, como eu falei, quem puder assistir no G-Show ou no Globoplay, lá também ele fala algumas outras coisas a respeito do comportamento dele da casa, ele esclarece algumas polêmicas, fala da situação dele com a Yasmin Brunet, que eu acho que foi o ponto alto, né? Eu vi muita gente falando que o ponto alto da eliminação dele foi a questão do Vinícius, né, que tem aquela deficiência na perna e tudo, e aí ele ficou fazendo brincadeiras na prova do líder, brincadeiras sem graça, lá na prova de resistência, muita gente falando que foi isso, mas eu acho que foi um somatório. Mas o que eu acho que talvez tenha pesado mais foi a questão dele ter batido de frente com Yasmin Brunet. Eu acho que levantar questões como a roupa que ela veste, ou se ela é bonita demais, enfim, eu acho que, como a gente fala no bom linguajar, talvez o santo deles não tenham batido, né? Mas eu acho que
Como a gente fala sempre aqui, o que acontece no jogo fica no jogo. A gente não pode ter raiva de participante, a gente não pode querer comprar briga, levar isso, trazer isso para o mundo real, levar isso muito a sério, porque isso faz parte do entretenimento, mas tudo também tem o seu limite. Quando a gente fala aqui que a gente não gosta de um participante ou que a gente gosta do outro e tal, isso é dentro do jogo, é a maneira como eles se comportam, é a maneira como a gente vê as dinâmicas, né? Os mecanismos, as logísticas de jogada. Isso não tem nada a ver com caráter, com a vida real. O que acontece na casa, fica lá na casa. Teve uma outra coisa interessante também que eu queria destacar aqui no nosso programa, é que antes de sair o Michael disse que ele iria leiloar as malas dele, né, para fazer um dinheirinho, porque primeiro eliminado tem sempre aquele estigma de não conseguir muita coisa. É difícil a gente lembrar de um primeiro eliminado que continue, né? Eu lembro da Ariadna, que continua aí bombando na internet, trabalhando com maquiagem, fazendo bastante coisa, mas assim, até ontem mesmo, nesse programa da Thaís Versosa, na eliminação, a gente teve o eliminado da edição passada, também, que conversou com ele ao vivo, né? Então, assim, tem aquele estigma. E aí ele falou que ele iria leiloar as malas dele, as malas que ele levou para o confinamento, as malas oficiais do BBB, e também a garrafinha dele, a garrafinha de água dele, que ele inclusive falou que não tinha nem chegado a beber, mas que ele iria leiloar para poder fazer dinheiro. O fato é que o Michael passou pela casa. Eu acho que desde o começo já dava pra gente sentir que o tipo de jogabilidade dele era uma jogabilidade muito diferente do que a gente já tinha visto. Aquela coisa de fazer cena chorando, a coisa da tia da merenda, né? Enfim, várias coisinhas, vários estereótipos, vários arquétipos que, se a gente juntar tudo, colocar tudo, já que ele é cozinheiro, se a gente colocar tudo na mesma panela, a gente consegue traçar o perfil e entender muito dos motivos que levaram ele a ser eliminado nessa primeira eliminação, né? De ser o primeiro a sair do jogo. Então eu acho que a partir de agora o jogo vai seguir de uma outra forma, até porque o Michael também estava influenciando outros participantes. Na minha opinião, ele estava ali jogando sementinhas, né, entre outros participantes, até mesmo com o Lucas Luigi. Eu acho que ele começou a soltar muita coisa, muito veneno ali pro Luigi. Ainda não é hora de ter esse tipo de debate, né, mas assim, eu acho que o jogo vai seguir a partir de agora, como seguiu normalmente. Ele poderia talvez ter, ele mesmo falou na entrevista que ele foi muito, potencializou muito as emoções, colocou tudo muito no alto. Talvez se ele tivesse diminuído um pouco, a gente até poderia ter conhecido um lado dele que a gente não conheceu, mas fica o aprendizado e fica também aqui a experiência para a gente poder aprender a jogar, porque a gente de casa também joga esse game, afinal de contas é a gente que vota para eliminar ou a gente que vota para ficar. A partir de agora são 25 participantes, já começou aquela contagenzinha regressiva, né? São 25 participantes e olha, vou dizer uma coisa, hein? Por pouco tempo. Eu vou explicar isso até o final do programa, mas por pouco tempo, porque neste domingo já vai ter uma nova eliminação. Olha, gente, eu vou confessar que eu já estava com saudade dessa vinheta do Fatos da Festa. É um momento legal aqui do nosso programa, onde a gente vai falar sobre os principais destaques das festas, né, do BBB. E a gente já começa essa temporada, a gente já abre essa temporada falando sobre a primeira festa que aconteceu na madrugada de anteontem, né? Foi a festa de um patrocinador, de uma marca de desodorantes que patrocinou a festa. Foi uma festa muito legal, eles ficaram até o final, resistiram. É uma turma bacana pra festa, uma turma muito animada. Claro que teve aquele mais cansadinho, aquela que também não aguentava muito ficar em pé, né, que foi a Vanessa, e foi pra dentro da sala e também pegar um fresquinho do ar-condicionado, que afinal de contas, no Rio de Janeiro ontem estava fazendo um calor, gente, uma sensação térmica de 50 graus, 52 graus parece que chegou ontem no Rio de Janeiro. Então, nem todo mundo ficou o tempo todo na festa. Mas vamos aqui ressaltar alguns pontos interessantes da festa
que aconteceu, dessa primeira festa do BBB. Bom, foi uma festa que teve aí 3 shows, né? Teve o show do Belo, o show do Soweto, que está completando 30 anos de carreira, e também o show do Péricles, que na minha opinião foi o melhor show da noite. Acho que não precisava nem ter os outros shows, se tivesse só o show do Péricles já estava valendo. Na entrada, na abertura da festa, todo mundo foi surpreendido por uma aparição triunfal do cantor Belo. Ele surgiu sobrevoando a piscina da casa, em cima de uma armação, né, que estava pendurada num guindaste com cabos de aço, e o que me surpreendeu muito foi que eu já entrevistei o Belo dezenas de vezes e o Belo tem pavor de altura, inclusive ele evita andar de avião muitas vezes porque ele tem medo de altura, tem medo de avião. Eu me lembro que uma das matérias que eu fiz com o Belo, ele tinha comprado um ônibus só para poder não andar de avião. Então o que ele pudesse fazer de shows através desse ônibus, o pessoal aí pode fazer a busca no Google, na internet, vai encontrar essa minha matéria. Ele comprou um ônibus para não andar de avião, então ele tem medo de altura. E aí o Belo apareceu na festa, né, pendurado, aí o pessoal na internet até falando que ele estava seguro, porque quem estava segurando as cordas, os cabos de aço, era a Graciane, né, fazendo aí uma brincadeira, mas ele chegou na festa, apesar de estar um pouco desafinado, apesar do som ter dado algum tipo de problema, eu acho que talvez de retorno, ele não conseguiu sincronizar, na verdade, a voz dele com a voz do outro grupo que estava lá cantando, né, do grupo Menos é Mais. Então assim, acho que deu algum probleminha ali de som, né, algum problema de comunicação, mas foi bem legal a entrada dele, foi diferente. Só não gostei também do look, que tava meio piloto de kart mecânico de oficina, para uma abertura de show, não sei se talvez a ideia era aquela. Aliás, eu também não gostei dos looks dos participantes na noite de festa. Eu achei que foi uma coisa assim muito misturada, com muita informação, muita sobreposição. Claro que depois, na segunda, terceira música, todo mundo já tinha tirado tudo, né? Mas eu acho que ficou uma coisa meio carregada, meio pesada da gente ver. Bom, ainda seguindo os assuntos da festa, a gente vai falar aqui que teve um rápido flerte, né? Eu acho que o início de um possível quase relacionamento entre o Nizam e a Alane. Eles chegaram a se aproximar, chegaram a conversar, o Nizam deu em cima dela, falando que ela rebolava bem e tudo mais, mas que aquele rebolado não podia acontecer no edredom. Depois eles conversaram que não era o momento, né, que eles ainda querem jogar mais um pouco, não é o momento ainda de beijar na boca, eles ainda querem jogar mais um pouquinho, até também para um poder conhecer o outro. Então acho que a coisa meio que talvez tenha esfriado, mas durante o dia de ontem os dois ficaram bem agarradinhos, assim, bem próximos, conversando nas mesmas rodinhas, então talvez possa sim surgir aí o primeiro casal do BBB 24. Como eu falei, teve o show do Péricles, que foi um grande show. Foi uma coisa assim, esplendorosa. O cara cantou os sucessos dele, cantou repertório de outros artistas. Foi arrepiante, foi empolgante. Como eu disse também, poderia ter só o Péricles, que estava tudo bem, só não sei se ele iria topar entrar na festa pendurado lá naquela armação lá. Mas só o Péricles ali já estava valendo. Foi um show muito legal, que também está disponível aí na internet. Quem puder assistir vai ver música de qualidade, vai ver uma apresentação bem bacana. E o melhor, o pessoal da casa, os participantes bem animados, todo mundo curtindo adoidado o show do Péricles. Agora vamos fazer uma fofoca aqui, gente. Apesar de estar na estrada com a turnê do Soweto, comemorando os 30 anos, né? Eu fiquei sabendo que o Belo pediu um cachê separado, viu? A empresa patrocinadora, né? Eles pagaram um cachê para cada artista, no caso o grupo Menos é Mais, o Péricles, o Soweto e o Belo. Mas o Belo não tá com o Soweto? Apesar de que o Belo entrou cantando com Menos é Mais, mas depois cantou com Soweto. Será que isso aí vale um cachê separado? Eu não sei. Eu sei que o valor do cachê, aproximadamente, dava aí para ficar um bom tempo, se a gente fosse converter o valor do cachê em desodorante, dava aí para ficar um bom tempo sem se preocupar com o odor da transpiração. Então, dá para ter uma ideia mais ou menos, né, do valor. Enfim, já passa, foram o quê? 4 dígitos? 5 dígitos? Não sei. Vamos deixar aí a cargo dos curiosos, ou então desse monte de gente que se diz colunista, né? Que afinal de contas o que mais tem hoje em dia é colunista no mercado. Então eles que procurem essas informações, obviamente, checando, apurando, sem inventar. E vazio!
Eu gosto do povo, eu sou do povo. Eu falo, vem comprar, Brasil. Eu trabalho no Brás. Eu vendia jaca, mexerica, boné. Agora eu tenho que agitar esse povo goiaba aqui da casa e torcer para sair milionária. Né, Brasil? O tema da minha festa é cozinho. Cunzinho. Ai, tô louca, gente. É Brás. Sensacional, né? A Dani manda muito bem. Eu confesso que eu não curtia alguns quadros, alguns episódios do Cat BBB. Alguns eu achava bem forçado, mas a Dani tem um humor assim bem irreverente e esse tipo de humor tá fazendo falta. No segundo programa do Big Brother Brasil, a gente teve aí uma pequena amostra do que pode ser o quadro do Luiz Miranda e do Marcos Veras. São dois atores, dois humoristas. O Luiz Miranda, que é um excelente ator, o Marcos Veras também é um excelente ator. Nessa primeira aparição, eles fizeram como se fosse uma esquete, né, onde o Luiz Miranda estava num trailer que fica dentro do Projac, um pouco perto da onde é a casa do BBB, e aí chega o Marcos Veras, eles trocam algumas informações, fazem umas piadinhas assim meio sem graça. O Marcos Veras fala que vai ter um quadro onde ele vai entrar na casa, o Luiz Miranda também fala que vai ter um outro quadro, mas assim, também ficou por isso. A gente não viu mais nenhum vestígio, nenhum rastro de humor. A gente sente falta, principalmente nesse momento, nesse comecinho do programa, onde está tudo sendo muito rápido, tudo com muita intensidade, tem muita informação, muita carga de emoção. A gente está sentindo falta daquela pausa para dar aquela respirada. Então a gente não viu, talvez ainda tenha, seja durante essa semana ainda, ou talvez na próxima, a gente não sabe ainda quando vai estrear o quadro deles, mas a gente espera também que seja interessante, né? Porque eu vou dizer uma coisa, dessa primeira amostra que a gente viu, dessa esquetezinha aí de apresentação, o pessoal nas redes sociais caiu muito em cima, muita gente comentando e comentando negativamente a respeito dessa participação. Então assim, tomara que eles nos surpreendam, porque afinal de contas são dois excelentes atores, né? Que tem essa veia humorística, todos dois já fizeram bastante humor, inclusive na própria Globo, mas não sei se eles vão engrenar não, porque o pessoal estava, entre aspas, mal acostumado com a Dani Calabresa e com o Paulo Vieira. Não sei o que pode acontecer, mas esse primeiro cartão de visita, essa primeira entrada não foi muito satisfatória, né? Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu queria falar rapidinho aqui a respeito do Lucas Luigi. Eu vi muitos comentários nesses dias nas redes sociais a respeito do comportamento dele, a respeito de como ele seria. Nas minhas redes sociais eu também cheguei a comentar a respeito dele. Eu acho que ele é um cara que ele tem, acho que, se eu não me engano, 28 anos, né? Ele é novo ainda, mas ele tem uma experiência de vida assim, tem uma vida muito cheia de informação, digamos assim. E aí eu acho que ele traz um pouco disso para dentro da casa. Ele realmente está um pouco afobado, ele realmente está um pouco ali confuso com as coisas que estão acontecendo. Eu acho que talvez ele esteja até também um pouco assustado com tudo, porque tudo é uma grande novidade, mas nesses primeiros dias, nessa semana, teve uma polêmica dele com a Yasmin Brunet. Tudo porque os dois estavam conversando sobre um assunto que a Yasmin Brunet tinha domínio e ela ficou surpresa do Lucas Luigi também conhecer esse assunto, também se interessar sobre esse assunto, que é sobre o banco de sementes. Esse banco de sementes, gente, para quem acompanha aí ficção científica, filmes apocalípticos ou pós-apocalípticos, ele se trata de um lugar onde os biólogos preservam algumas espécies nativas para a perpetuação dessas espécies, caso aconteça um holocausto, caso aconteça alguma guerra. Então o banco de sementes é sobre isso. E eles estavam conversando sobre esses assuntos e a Yasmin Brunet ficou surpresa do Lucas saber esse tipo de assunto, assim, né? Ela até comentou, poxa, que bom eu poder conversar com alguém que fala a minha língua aqui dentro da casa. Só que o Lucas entendeu isso de uma forma completamente deturpada. Ele achou que ela estava desmerecendo o conhecimento dele. Isso gerou muita polêmica, influenciou na votação, né, na indicação para o paredão, tanto que a Yasmin acabou indo para o paredão também. Esse assunto se espalhou pela casa toda, mas os dois resolveram ter um privado, resolveram conversar a respeito disso, e ainda bem que colocaram tudo em pratos limpos. Agora, eu senti muita
firmeza, muita segurança por parte da Yasmin em deixar tudo esclarecido, deixar tudo na paz. Mas o Lucas, eu ainda estou um pouco desconfiado dele, eu acho que ele não conseguiu engolir as trocas de informações que ele teve com a Yasmin, eu acho que talvez isso venha prejudicar um pouco ele. Eu acho que ele é um bom jogador, ele tem um perfil diferente. Eu até vi também algumas pessoas comentando, ele é o novo Lucas Penteado da edição e tal, meio malucão, vai pedir para sair. Eu acho que não. O Lucas Luigi, ele é um cara muito cabeça, é um cara muito culto, da forma dele, né, da maneira dele, mas ele é um cara cheio de informação. Então, assim, ele precisa só se concentrar um pouco mais no jogo, né? Ali também não é uma colônia de férias e talvez ele ainda esteja se adaptando, mas ainda é muito cedo. A gente está falando de dias, de horas, né? Não passou nenhuma semana de programa para ele poder, para essa ficha poder cair. Mas eu acho que ele precisa ter um amadurecimento maior dentro da casa, até para ele começar a ver quem são os grupos que ele pode se juntar, quais são as alianças que ele pode fazer. Isso tudo é muito interessante. Eu só abri esse parênteses a respeito do Lucas Luigi, porque sempre que a gente puder, a gente vai falar aqui nos 5 Minutos de Fama sobre um participante, algum perfil, algum assunto polêmico que esteja gerando comentários na internet, né, alguma pauta interessante. Então, nessa semana teve essa pauta aí do Lucas com a Yasmin Brunet, o Lucas Luigi com a Yasmin Brunet, e eu achei interessante a gente trazer isso pra cá. Bora lá seguir o jogo. E olha, o programa de ontem teve muita coisa, como eu falei, depois de toda essa eliminação, depois de tudo isso que aconteceu, né, depois dessa cena dramática que o Michael fez, depois da casa toda ter se recuperado, teve prova do líder, a segunda prova em pouquíssimos dias, né? A Denisiane mal esquentou o roupão do líder, mal desfrutou dos benefícios da liderança e já teve nova prova do líder. Bom, eu achei que foi uma prova que na hora da explicação ficou bastante complicada, mas que no decorrer da prova a gente percebeu que não era tão difícil assim. Foi uma prova de agilidade, uma prova que exigia parceria, né? A casa foi dividida em grupos e esses grupos tinham que usar a força física para movimentar um carrinho que fazia entregas de caixas de papelão, e foi, como eu falei, foi uma prova que movimentou bastante o pessoal da casa. Eu gostei muito do trabalho em equipe, eu gosto muito de prova, principalmente prova do líder, onde o trabalho é em equipe. E quem venceu essa prova foi o Rodriguinho. Foi prova, né, prova realmente de sorte. Mas sorte, agilidade e força. Mas quem venceu essa prova foi o Rodriguinho. Então, depois que o Rodriguinho venceu, aí é que começa o reinado. O reinado dele já começou assim, fervilhando. Porque ele venceu a prova, né, lá no campo de provas, foi para casa, foi para o jardim. Lá no jardim teve aquela coisa toda de pegar o colar do líder, de escolher quem ele iria colocar no VIP. Mas depois disso tudo, depois de montar o VIP, teve uma nova dinâmica que é uma das grandes novidades dessa edição e que, aliás, eu gostei muito, que foi a mira do líder, né? O que é essa mira do líder? O líder colocou 3 pulseiras, não, como é que chama? Munhequeiras com um alvo em 3 participantes diferentes, né? No caso, o Rodriguinho, ele escolheu o Davi, a Isabelle e a Beatriz. Na verdade, gente, isso é uma sugestão de possível indicação, sendo que desses 3 participantes que ele colocou essa munhequeira, ele vai ter que indicar de verdade para o próximo paredão. Então, a gente já sabe que no próximo paredão vai estar ou o Davi, ou a Isabelle, ou a Beatriz. E isso aí já estava causando, né? Durante essa madrugada toda, já começou a causar muita conversa paralela, muita especulação, muitas teorias. Então, isso tudo vai movimentando o jogo. Eu gostei muito, eu acho que esse tipo de dinâmica faz um diferencial. Eu acho que esse tipo de dinâmica promove até mesmo situações dentro da casa, né? Então, assim, foi uma ideia muito inteligente essa mira do líder. Então, vamos ver o que vai ser daí pra frente. Vamos ver quem o Rodriguinho realmente vai colocar no paredão. Se vai ser o Davi, a Isabelle ou então a Beatriz. Eu já tinha falado que a gente mostrou aí ainda há pouco a Dani Calabresa fazendo a Beatriz, né? Mas eu já tinha falado que eu gostei da Beatriz. Eu acho que ela é uma boa jogadora. Gosto também da Isabelle, né? Que é a indiazinha. Gosto muito dela. E também gosto do Davi.
que veio do Puxadinho. Aliás, o Davi e a Isabelle vieram do Puxadinho. Eu gosto deles, eu acho que esse trio aí tá bem interessante, mas infelizmente um deles vai ser indicado oficialmente pelo líder para o próximo paredão. Gente, o programa tá terminando, né? É sempre muito bom estar com vocês aqui, é sempre muito bom a gente poder falar sobre Big Brother Brasil. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, mas antes de ir embora a gente vai entender um pouco do que vai acontecer, porque essa despedida não é pra semana que vem não, quer dizer, não é pra quarta-feira que vem não, que seria o nosso programa em calendário normal. Como esse Big Brother tá em modo turbo, já no comecinho, já começou com as turbinas ligadas, a gente vai ter um encontro marcado aqui na próxima segunda-feira, porque no domingo vai ter nova eliminação. Como é que vai funcionar isso tudo? Vai ser um paredão triplo, né, que vai ser formado ainda nessa semana, no final dessa semana. Então nesse paredão triplo vai ser a indicação do líder, do Rodriguinho, vai ser a casa votando e o mais votado pela casa vai puxar um. Deu para entender? O líder indica, a casa vota e o mais votado pela casa puxa mais um. E aí no domingo a gente vai saber quem vai ser o segundo eliminado do BBB 24. É muita emoção, gente. É por aqui, ninguém mais dorme. Por aqui, todo mundo ligado 24 horas no pay-per-view, seja na televisão, seja no tablet, seja no computador, seja no celular, em qualquer lugar. A gente está aqui alucinado, assistindo o tempo todo, porque esse Big Brother começou, como eu falei lá no primeiro programa, ele começou de uma forma muito diferente, a expectativa é muito grande e eu acho que o barquinho está fluindo bem. A coisa tá fluindo interessante, o jogo, o game tá indo muito bem e é disso que a gente gosta, né? A gente gosta de polêmica, a gente gosta de assuntos interessantes e, claro, a gente gosta sempre de dar aquela espiadinha na vida alheia. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e eu vou ficando por aqui e volto na segunda-feira com o segundo eliminado do Big Brother Brasil 24. A gente se vê, até lá!